Olha aí, pessoal, já podemos ver aí, esse é o governo do aumento, né? É o governo que prometeu aumentar o salário mínimo acima da inflação. É o governo que sancionou já agora, no início, o aumento do salário de grande escalão do governo, de parlamentares que ganham salários elevados. É um governo que mesmo antes de assumir já se preocupou em aumentar o teto de gastos, né? O volume de dinheiro que se pode gastar através do governo, mesmo que isso gere dívida, mesmo que isso gere ali um déficit em relação ao que a gente vai conseguir produzir e gerar em riquezas, mas que a gente pode gastar tranquilamente, né, através desse governo, do pensamento desse governo. É um governo que aumentou o número de ministérios de governo, de ministérios de Estado, onde no governo passado a gente tinha 23, nesse já vai próximo de 40, caminhando para se aproximar a 40 ministérios. Então ele aumenta a máquina pública, aumenta a burocracia, aumenta o número de pessoas que tem que trabalhar para tudo funcionar. E tudo isso é aumento de despesa, né? Então tem que aumentar também a arrecadação. Então esse foi o governo que já aumentou aí a arrecadação, procurou aumentar a arrecadação através do imposto de renda, né? Mexendo nas menores rendas, né? Das pessoas que têm que pagar também, que passa a pagar já a partir desse governo. Então imposto de renda, quem ganha um salário mínimo e meio já tem que pagar o imposto de renda através desse governo. E assim vai aumentar o número de pessoas que vai contribuir com esse imposto. Esse é o governo que aumenta o número de dependentes do governo cresce e até dependentes exteriores, como é o caso de outros países aí que querem dinheiro emprestado e ele tem acesso e facilidade através desse governo. Então aumenta o número de empréstimos que o Brasil faz para outros países, vai aumentar o número, o valor destinado à cultura, recursos jogados na mão dos artistas, onde muitas vezes já tivemos projetos aí que não teve retorno, então é um dinheiro como se fosse a fundo perdido, sem retorno, e não é uma prioridade como é o dinheiro destinado para a produção de alimentos, para a agricultura, para a cultura de outras áreas. Mas a prioridade desse governo é o distribuir, é o gastar, é o consumir e não o produzir. E muitas coisas ainda vão aumentar durante o mandato desse governo. É quando esse governo está governando, esse partido, que aumenta o número de invasões feitas pelos sem terra em propriedades, que aumenta o número de empresas demitindo, de empresas agora que estão falindo, fechando as portas, está aumentando esse tipo de coisa. Então aumenta mais as dificuldades do que as oportunidades. E é isso que todo mundo vê. Tem pessoas que acreditam nesse governo porque muitos deles estão sendo enganados e outros estão pactuando com o consumo das riquezas, né, junto com esse governo. Então é um governo que está mais para consumir, para gastar, do que para produzir. E aí junto com ele, aqueles que estão também consumindo, que estão participando, que estão compartilhando, eles vão obviamente apoiar. É na área dos artistas, é em todas as áreas que vai ter algum retorno e algum ganho junto desse governo. Agora a maioria das pessoas que quer produzir, quer trabalhar, quer liberdade, quer crescer do zero. Quem é rico não é só aquele que tem muitas coisas, mas aquele que tem um pouquinho e está produzindo mais, está correndo atrás de produzir mais. Esse que é o rico, esse que é a riqueza. E aí as pessoas que querem a liberdade para produzir, para começar do zero, para administrar com liberdade sua própria riqueza, essas pessoas elas não têm muita oportunidade nesse governo. E é por isso que muitas pequenas empresas estão fechando, outras maiores também estão fechando, porque esse tipo de governo ele é um pouco mais socialista, onde as empresas elas têm 3 sócios, que é o dono, o próprio dono, o governo
e a população dependente do governo, pois boa parte do rendimento de cada empresa, boa parte vai para a mão dos governos, para o governo distribuir com a população carente, com os projetos que são gigantes, os projetos de distribuição que são gigantescos, né? Então, a parte social desse governo é gigantesca. A gente vê fala de membro de dentro desse governo que fala mal de quem produz, sendo que quem produz é quem sustenta o governo, pois o governo é o maior dos dependentes. O governo sozinho não vai a lugar nenhum e não gera riqueza, não gera recursos. Todos os benefícios que é dado à população nos projetos sociais vêm da arrecadação de quem está produzindo, de quem está trabalhando. Produtores, empresas, pessoas do setor particular. Mas esse governo, ele quer o aumento do número de empresas estatais, de empresas na mão do governo, do aumento do Estado, do aumento do governo, um governo gigante, complexo, burocrático, um aumento da máquina pública, dessa forma diminuindo os resultados de quem realmente produz.